Existem, só para vocês saberem, porque os isótopos, quando se fala em... Não sei se vocês gostam, né, desse assunto, mas tem alguns assuntos que se fala na mídia e que elas estão relacionadas com esse assunto que é sobre os isótopos, né? Uma, por exemplo, a datação de fósseis. Ah, um fóssil foi encontrado e ele apresentou, né, fizeram um estudo nele e ele tem milhares de anos, 2.500 anos. Esse estudo de datação de fósseis, eles fazem com isótopos de carbono. Já vou falar qual exatamente. Ou quando se fala em geração de energia nuclear, a partir de reações nucleares, que eu vou falar agorinha para vocês no próximo slide, é diferente de reação química, né? Eles falam em urânio. E para eles é interessante um dos isótopos do urânio. Então o que é isso, tá? Isótopos é o seguinte, na natureza, fixa aqui nesse urânio, nesse exemplo. Na natureza, há átomos de urânio. Vamos lá ver na tabela periódica quantos prótons tem o átomo de urânio. 92, se eu não me engano. Aqui, ó. Aqui embaixo. 92, tá? Então, urânio tem 92 prótons. Consequentemente, 92 elétrons. Mas alguns átomos de urânio apresentam uma quantidade de nêutrons diferente de outros átomos. Então, lembrando aqui que o número de massa é a quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons, esses valores que estão colocados aqui, pessoal, em cima, se refere a esse número de massa, tá? Que é a quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons. Eu acabei de falar que o urânio tem 92 prótons. Então, aqui ele tem 92 prótons, aqui 92, aqui 92. Para que esse valor de número de massa seja distinto, significa que o que eles têm de diferente é o quê? A quantidade de nêutrons. Número de massa não é a quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons? Então, consequentemente, se esse valor é igual para todos eles, o que está aumentando e mudando é a quantidade de nêutrons. Então, pessoal, na natureza existem diferentes átomos de urânio. O que vai determinar que ele é urânio é a quantidade de prótons, que é 92. Então, se eu encontrar um átomo e eu for fazer um estudo e eu ver que ele tem 92 prótons, ele é urânio. Porém, a quantidade de nêutrons dele pode variar, tá? Então, esses são os isótopos, porque são elementos químicos que apresentam, átomos que apresentam o mesmo número de prótons. Então, o isótopo é sempre o mesmo elemento químico, ó. Urânio 234 é isótopo do urânio 235, isótopo do urânio 238. O que muda é a quantidade de nêutrons. Aqui, ó, o polônio. O polônio, o número atômico dele é 84, você pode ver lá na tabela periódica. Então, significa que átomos que apresentam 84 prótons são átomos do elemento químico polônio. Porém, ele pode ter um número de massa 210, 211, 212, 214, 215, 216, 218. Principalmente esses 7 são encontrados na natureza. Então, eles têm o mesmo número de prótons e varia o número de nêutrons. E aqui estão os do carbono. A maior quantidade, né, Peraí, tô mudando aqui de posição. Esse aqui, ó, existem principalmente 3 isótopos de carbono. Todos eles aqui, ó, o número atômico é 6, então eles têm 6 elétrons, né? E muda a quantidade de número de massa em função da quantidade de nêutrons que ele tem diferente. Então, aqui, ó, se o número de massa é a quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons, se eu tenho 6 prótons, para que eu tenha o número de massa 12, eu tenho 6 nêutrons, né, usando aquela formulazinha. Mas ele pode ser que tenha também número de massa 13 e número de massa 14. Esse aqui é bem raro, ele tem na natureza muito pouquinho. Ele que é utilizado para fazer a datação de fósseis, porque o tempo de meia-vida dele, o tempo que ele existe sem se desintegrar, é muito grande. E daí eles conseguem fazer esse estudo de coisas muito antigas utilizando
o isótopo do carbono 14, é assim que a gente se refere. Isótopo do carbono é o isótopo carbono 14. E esse aqui, pessoal, o carbono 12, ele é o mais abundante na natureza. Então, quando vocês estudarem química orgânica, né, que é o estudo das substâncias químicas formadas por carbono, de uma forma geral, só falando para vocês, né, mas a maior abundância na natureza está com relação a este isótopo aqui. Então, para cada elemento químico que apresentam diferentes isótopos, tá? Existe um isótopo que é mais abundante, como este aqui, no caso do carbono. Existem os outros isótopos que existem com em muito menor quantidade na natureza. No caso do urânio, essa porcentagem aqui é abundância na natureza. Isso significa que de todos os elementos, de todos os átomos de urânio encontrados na natureza, 99,27% é esse urânio aqui, com essa quantidade de nêutrons, né, e número de massa. Em seguida, é o urânio 235, que tem 0,72%. E ainda esse aqui, ó, 0,0056%. Ai, prof, nem tem direito. Tem, né? Tem essa quantidade aqui, considerando toda a quantidade que tem conhecida. Mas a maior parte do urânio é esse aqui. E daí, para desenvolver a energia nuclear, né? A energia nuclear, o urânio que eles têm interesse é este urânio aqui, ó. É o urânio 235. Esse é mais interessante. Só que ele tem muito pouco na natureza. Então, o que eles fazem? Talvez alguns já tenham ouvido falar no processo de enriquecimento de urânio. O que é isso? Transformar esse urânio, que é mais abundante na natureza, neste urânio aqui, que é bem menos abundante. Esse é o processo que se chama de enriquecimento de urânio. Só que olha só, a gente está saindo de um número de massa 238 para 235. Então, tem uma diferença de 3 aqui, né? 3 o quê? 3 nêutrons a menos, já que a quantidade de prótons não muda. Então, pessoal, onde é que estão os nêutrons? Estão lá no núcleo do átomo. Então, esse processo aqui não é um processo simples. O núcleo do átomo é algo extremamente... imagina que todas as reações químicas que acontecem para formar um ser humano dentro de uma pessoa, né? Para as plantas crescerem, enfim, todas as transformações, as reações químicas, o núcleo do átomo ele fica intacto. Então é porque ele é muito estável. E esse processo aqui, ele mexe lá no núcleo. E por isso que a energia nuclear, muitas pessoas defendem o processo de energia nuclear. Porque a energia nuclear, a reação nuclear, diferente da reação química, ela acontece dentro do núcleo do átomo, com prótons e nêutrons e outras partículas que a gente não está estudando aqui. Então, a energia que é liberada quando se quebra um núcleo de átomo, ela é muito grande. E essa energia ela pode ser convertida em energia elétrica, né? Que é a intenção das pessoas que... na verdade, o argumento das pessoas que defendem a energia nuclear como fonte de energia elétrica é isso. Eles falam que você precisa de muito pouco átomo daquele elemento químico para gerar uma grande quantidade de energia elétrica. Já a energia que é gerada em reações químicas, por maior que seja, ela é muito pequena perto das energias geradas a partir de reações nucleares em que atinge o núcleo do átomo. Aqui nesse slide, pessoal, esse assunto é super polêmico, tá? Porque em contrapartida, vocês já devem ter ouvido falar na radioatividade, né? A radioatividade ele é esse processo também, partículas que são geradas a partir de quando um núcleo de um átomo ele é modificado, né? Seja unido 2 núcleos ou um núcleo dividido, tá? Aqui ó, seria um núcleo de um átomo dividido em 2, chamamos de fissão nuclear. Fusão nuclear é a fusão 2 núcleos
que se unem e formam um. Tanto a fissão quanto a fusão nuclear, elas geram partículas, elas soltam partículas que nós chamamos de partículas radioativas, né? Que elas podem ser muito, dependendo da quantidade, elas podem ser muito prejudiciais. Vocês já devem ter ouvido falar no acidente de Chernobyl, que foi numa usina nuclear, já aconteceu inclusive aqui no Brasil, né? Chernobyl é na Ucrânia, já aconteceu aqui no Brasil. Eles geram esse tipo de usina, gera o que chamamos de lixos nucleares, que é o resíduo desse processo, que é altamente radioativo. Então o que acontece? Esses resíduos, eles precisam ir para um lugar, eles fazem um subterrâneo uma estrutura, uma caixa de chumbo que ela suporta essa radioatividade, e eles vão colocando ali esse lixo nuclear. E não pode acontecer, claro, é super seguro nesse sentido, né? A chance de acontecer um acidente que esse lixo nuclear vá para o solo e para a natureza é pequeno, mas a pergunta é, por que muitas pessoas não defendem e são contra essa forma de energia? Porque aquilo ali vai ficar para sempre ali, para as próximas gerações, em algum momento. Ele não pode ficar para sempre, infinito, né? Esse para sempre é uma coisa muito... Imagina, como ficar para sempre ali no planeta Terra, esse lixo ali, guardado? Não, então, em algum momento, alguma geração vai ter que lidar com aquilo ali, né? Então, como defender, é o que o outro grupo de pessoa que não defende isso, como defender algo que está gerando um resíduo de uma toxicidade, num perigo extremo, e que vai ficar ali até alguém, em algum momento a humanidade vai ter que trabalhar e vai ter que tratar, tá? Pessoal, aqui também é legal mostrar para vocês que é o seguinte, essas reações nucleares, tá? Elas acontecem nas estrelas, elas que deram origem a todos os elementos químicos. Por quê? Então, a reação nuclear, ela pode ser a fissão, né, essa união de núcleos entre átomos, e a fusão, né, que é quando ele se quebra. Então, olha só, na tabela periódica, quando os elementos químicos começaram a ser formados lá no universo, o primeiro elemento químico formado foi o hidrogênio, porque ele é o mais simples de todos. E daí, o hidrogênio começou a fundir com outro hidrogênio e formar o hélio. E daí hélio começou a se fundir com hidrogênio, formar lítio, e assim por diante. Então, todos os elementos químicos da tabela periódica, um surge a partir de outros, a partir das reações nucleares de fusão e fissão nuclear, principalmente fusão nuclear. Átomos de elementos que se fundem e formam novos. O Sol, pessoal, e todas as estrelas, elas são... Por que o Sol tem tanto calor? Vocês já se perguntaram isso? Da onde que vem tanto fogo, tanto calor no Sol? O Sol, ele é formado por, principalmente, todas as estrelas, hidrogênio. Então, a estrela se forma, ela é puro hidrogênio. E em seguida, esse hidrogênio, eles começam a se fundir, processo de fusão nuclear, e formar hélio. E daí, esse processo de fusão, que forma o hélio, ele gera muita energia. E, em contrapartida, vai ter átomo de hélio, em seguida que foi formado, se separando e formando novamente hidrogênio. Tá? Então esse processo, principalmente de formação de hélio a partir de hidrogênio, ele gera muita energia, que é a energia que tem no Sol, aquele calor todo, ele é em função desse processo de fusão nuclear entre átomos de hidrogênio formando hélio. Então acredita-se que hoje em dia, considerando desde o momento em que o Sol nasceu, digamos assim, né? Então o Sol nasceu, uma estrela nasceu, ele era exclusivamente hidrogênio. Hoje em dia, acredita-se que a quantidade de hidrogênio que tem no Sol já é praticamente 50%, a metade. Porque ele foi formando hélio e outras... Né, e depois do hélio, ele foi formando outros elementos. Então, hoje em dia, o Sol, as estrelas, eles são formados por outros elementos químicos, né? Mas, principalmente, esses que eu acabei de falar. E acredita-se que a morte do Sol será quando todo o hidrogênio
terminar. Porque vai diminuindo, ele vai se transformando em outros elementos químicos e vai diminuindo. Então, acredita-se que quando o hidrogênio terminar, isso irá caracterizar a morte do Sol, né? Enfim, amo essa parte, né? Aqui, pessoal, vocês podem dar uma olhada nesse slide, tem outras informações, né, sobre as estrelas no geral, enfim. Mas era basicamente isso que eu estava falando. Isso aqui eu vou passar para frente. Não, vou só falar isso aqui para não ficar... Aquele valor que está aqui embaixo, ó, que eu falei que é o valor que nós não vamos usar esse semestre, que é a massa atômica, a massa do átomo, mas nós usaremos nos próximos, ela é o que, pessoal? Por exemplo, todos os átomos de um elemento químico que tem na natureza. Então, nesse exemplo aqui é o neônio. Então, o neônio tem principalmente esses 3 isótopos, com massa 20, massa 21 e massa 22, tá? Do massa 20 tem 90,92%, do 21 essa quantidade aqui, e do 22, 8,82%. Essa massa final que vai estar aqui no átomo de neônio, lá na tabela periódica, ela é o quê? É uma média que considera a massa do átomo multiplicada pela abundância dele na natureza, ó, 90,92. Aí soma a massa do próximo multiplicada pela abundância, mais a massa deste multiplicado pela abundância, tudo, tá em porcentagem, divide por 100, chega em 20,179, tá? Essa conta aqui não é para vocês se preocuparem, isso aqui é para depois, como a gente não vai voltar nisso, para vocês saberem de onde vem este valor. Então, é uma média que considera as diferentes massas do átomo daquele elemento químico, né, dos isótopos desse elemento químico, e as suas respectivas abundâncias.